6. Por favor. Versículo de número 60. Diz: portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem pode ouvir? Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse: isto vos ofende? Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que criam daqueles que não criam, e aquele que deveriam trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado pelo meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andaram mais com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também ir embora? Então Pedro responde: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Amém. Podemos assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, eu também estou acompanhado do irmão Edilson e da irmã Analícia, que vieram comigo, tá? Deus abençoe muito vocês. Pregar a palavra do Senhor para mim é um privilégio. É uma honra poder falar de Jesus. Não há nada que eu goste mais na face da terra do que falar de Jesus. Então eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Amém? Amém. Bom, o texto que nós acabamos de ler é um convite para voltarmos a mais ou menos 2000 anos atrás. Quando nós voltamos mais ou menos 2000 anos atrás, nós vamos nos deparar com a história de Jesus. Cristo está cumprindo seu ministério na face da terra. Mas Cristo ele veio com uma missão. Cristo ele veio com uma responsabilidade. A responsabilidade de Cristo era restaurar uma antiga conexão que o homem tinha, mas que se perdeu. O objetivo de Cristo era reconectar, ou melhor, reconciliar o homem com o próprio Deus. Resgatar o homem da ira de Deus. Alguns de nós somos ensinados, ou aprendemos ou ouvimos de alguém, que o sangue de Cristo veio nos tirar das mãos do diabo para nos devolver a Deus. Mas está errado. Biblicamente está errado. Teologicamente está errado. Porque Cristo ele veio com uma missão ímpar, singular, de reconciliar o homem com o próprio Deus.
acerca das Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, que é o livro dos começos, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai criar o homem e o universo. Quando Deus ele cria o homem e o universo, ele cria o homem no último dia. Quando Deus ele cria o homem, ele vai incluir o homem de algumas características interessantes. Primeiro, Deus ele vai fazer o homem um pouco menor do que os anjos. Salmo de números 8, versículos de números 5 e 6. Deus ele vai criar o homem um pouco menor do que os anjos. Deus ele vai colocar sobre a administração, sobre a regência, sobre o domínio do homem, todas as coisas que Deus criou aqui. E como se não fosse bom o suficiente, agora a Bíblia diz que Deus fez o homem em Gênesis 1, 26, 27, Gênesis 2, 7, do pó da terra, mas com uma característica interessante: a imagem e semelhança de Deus. O homem ele recebe a característica da coroa da criação do Senhor. Recebe os privilégios de ser feito à imagem e semelhança, de receber de Deus a administração, a autoridade delegada para dominar sobre aquilo que Deus fez. E contudo, um pouco menor do que os anjos, o homem foi feito. Contudo, Deus deu ao homem uma única ordem proibitiva: come de tudo, faça tudo, mas contudo eu te proíbo que se comer da fruta ou do fruto daquela árvore no meio do jardim, certamente vocês morrerão. Uma ordem proibitiva, muitas honras e bênçãos. A igreja está comigo? A Bíblia diz que o homem come, o homem peca, o homem ofende a Deus no jardim de Deus, diante da face do próprio Deus, fazendo algo que o próprio Deus em pessoa disse para que não fosse feito. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, ele declara: olha, por um homem entrou o pecado no mundo, e junto com o pecado veio também a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Porque a partir desse momento
5, Davi faz uma declaração maravilhosa: em pecado eu fui gerado, em iniquidade eu fui concebido. O que Davi está dizendo? Ele já nasceu caído. E agora, porque o salário do pecado é como é que soluciona esse problema? É Paulo que vai fazer uma das declarações mais maravilhosas. E Paulo, no Romanos capítulo de número 7, versículo 7 em diante, vai dizer assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. E não é que querer fazer o bem não esteja em mim, até eu quero, só que quando eu vou fazer o bem, o mal eu já fiz. Mas, Romanos 13:23, o salário do pecado é como solucionar esse problema? Como solucionar esse problema? Porque lá no Éden, Satanás pensou que venceu a humanidade com um negócio. Eu vou tentar o homem para ele cair. E com a queda do homem vai surgir no mundo o pecado e a morte, porque Deus já havia decretado. E de fato surgiu. Só que o meu Deus enxerga longe, irmão. O meu Deus enxerga longe. O meu Deus vê bem demais e vê bem longe. Porque no momento que Satanás tenta o homem cai em pecado e morte, aparece Deus no mesmo jardim, no mesmo local do crime. Antes de dar a sentença para todos, ele traz um negócio com ele. Ele vira para o homem e joga a sentença na terra. A terra será amaldiçoada por causa de vocês. Vira para Satanás e dá uma sentença. Vira para a mulher e dá uma. Mas é na mulher que Deus ele vai lançar uma profecia. Porque Deus ele enxerga longe. Para que Satanás ouvisse. E a profecia de Deus para a mulher é: do teu ventre nascerá um que esmiuçará a sua cabeça, Satanás. Então, com Jesus no Éden, com Deus no Éden, o homem, a mulher, Satanás entra no mundo, pecado e morte. Mas com a intervenção de Deus no mesmo Éden, entra a graça e vida. Para a graça superabundar o pecado e a vida superabundar em cima da morte. A solução para este problema chama-se Jesus. Jesus, porque Deus enxerga longe. Deus enxerga longe. Tinha muita coisa que eu poderia falar aqui, mas vamos lá em Jesus. Quando nós chegamos em Jesus, Jesus ele vai vir com uma missão. A missão de Jesus é reconciliar o homem com Deus que ele ofendeu no Éden. Lembrando que se não houvesse reconciliação, o homem estava destinado à destruição, não pelo diabo, mas pelo próprio Deus, por causa da ira do Deus que foi ofendido. Então Cristo ele propõe algo maravilhoso. Cristo ele vai se entregar para que por meio da sua expiação, da sua morte, o homem fosse resgatado e reconectado com Deus. E a ira de Deus, que seria para o homem, cairia sobre Cristo.
dizendo que Deus se agradou de pegar o seu filho e esmagá-lo. Por quê? Porque Deus estava irado com o pecado. E Cristo se deu para carregar o pecado do homem. João, capítulo de número 1, versículo de número 29, João Batista olha para Jesus que está vindo no caminho da estrada em sua direção e fala: eis ali o Cordeiro que carrega o pecado do mundo. E graças a Jesus por ter feito isso, porque eu aprendi uma coisa, que o lugar mais seguro na face da terra é nas mãos do meu Deus. Mas o lugar mais perigoso também é lá. Amém ou não amém? Porque eu aprendi que se um homem sanguinário intentar contra a minha vida, vem Jesus e me livra. Eu aprendi que se toda potestade demoníaca se levantar contra mim e tentar me destruir, vem Jesus e me livra. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos deste Deus. E é disso que Jesus está nos livrando. Amém ou não amém? Agora, Cristo está na terra, cumprindo a sua missão, falando do reino, apresentando o reino e o ritual da reconciliação. Algo maravilhoso. Cristo faz milagre daqui, Cristo faz milagre dali, e as coisas vão chamando a atenção. Muitas pessoas vão seguindo Jesus. Só que a liberdade do escritor, os evangelistas, vão narrar que Jesus já sabia a intenção do coração dessa multidão. Que a maioria que estava ali sempre estava por aquilo que Jesus fazia. E aquilo estava encabulando Jesus. Certa feita, Jesus ele vai multiplicar os pães para uma grande multidão. A multidão fica maravilhada com a multiplicação. No outro dia, vai procurar Jesus e não encontra. Vai em busca de Jesus, encontra Jesus em Cafarnaum, ensinando na sinagoga. Jesus interpretando porque eles estavam atrás dele, Jesus vira para eles e fala assim: vocês estão atrás de mim, não por causa daquilo que eu sou, mas vocês estão atrás de mim por causa daquilo que eu fiz. Mas vem para cá, eu vou dar um tom diferente para vocês. Aí, em vez de multiplicar o pão milagroso, Jesus vai trazer a teologia de um pão mais milagroso ainda. Só que diferente. Porque o pão que Jesus vai apresentar para eles em João 6 não é um pão que sacia, não é um pão que não é um pão palatável para um homem que vive de prazeres. O homem tem fome, o homem tem abstinência para comer aquilo que ele quer, o homem vai atrás daquilo que ele quer, come, sacia e pronto. Não, Jesus vai apresentar um pão diferente, uma teologia diferente, algo muito maior do que eles comeram quando Jesus multiplicou. Jesus vira para eles e fala assim: não tem um pai de vocês? Então, acontece um negócio, caiu o pão do céu e eles comeram. Mas sabe a verdade sobre isso? Aquele pão que Moisés fez é pouca coisa perto do verdadeiro pão que eu vou mostrar para vocês. Aí Jesus começa a falar dele, que ele é o pão, que a sua carne é comida e que seu sangue é bebida. Só que nós vivemos um problema muito grande aqui, que é esse problema que Jesus vai enfrentar, porque a mensagem de Cristo é pesada demais. Algumas pessoas vão ouvir e pasmem, quando Jesus está ensinando, é os seus discípulos que estão escutando. E quando Jesus começa a falar, alguns deles começam a falar uns com os outros: nossa, dura é essa palavra, quem é que pode ouvir? E abrindo um parênteses maravilhoso, eu faço um comentário: parabéns para vocês.
jovem, adolescente, círculo de oração, tem bastante festividade, mas há muito tempo eu não encontrei um tema como esse. Porque esse tema é confronto. Esse tema é conflito. Quando me falaram desse tema, eu confesso para vocês, eu fiquei feliz demais. Porque a nossa geração está enfrentando um problema que Jesus estava enfrentando com aqueles discípulos. Pessoas que nascem refém dos seus prazeres. Pessoas movidas por sentimentos e emoções. Pessoas que só fazem se sentirem, se não sentem, não fazem. Se não é palatável na boca, não tem por que comer. É onde nós encontramos um problema muito grande para essa geração. Porque nem toda comida que é boa faz bem para o corpo. É isso que Jesus está ensinando. Nós viramos escravos da nossa boca, da nossa língua. Não ficou gostoso aqui, eu não engolo, eu cuspo e saio em busca de algo que me satisfaz. Pasmem, nem sempre Deus vai ser aquilo que eu quero que Ele seja, mas Deus sempre será aquilo que eu preciso que Ele seja. Ainda que custe o seu interesse e a sua vontade por Ele. É Deus dizendo: o que você precisa é isso, não quer. Tudo bem, eu te amo, mas vai. Eu espero que você volte, porque eu quero você comigo. Mas para viver comigo, refém de prazeres e sentimento, não presta, não dá certo. Até porque um dos problemas da nossa geração é justamente isso: o gosto da aflição. A aflição tem um gosto de sangue na nossa boca e a gente não gosta disso. Quando uma geração não come a comida que, por mais ruim que seja na boca, é a força que dá no corpo quando desce, cresce fraca. É como a geração que tem maus hábitos alimentares, vive de hambúrguer, vive de miojo. É gostoso aqui, mas passa o tempo e não tem força para nada. Porque é comida boa para a boca, mas ruim para o corpo. Cristo aqui está apresentando uma comida ruim para a boca, mas boa para o corpo. Há muitos prazeres de vontade. Se eu sentir, eu faço. Gente, se eu sentir, eu canto. Se eu sentir, eu prego. Se eu sentir, eu oro. Se eu sentir, eu dou. Se eu sentir, eu evangelizo. Sabe o que é isso? Refém de prazer, refém de sentir, de sentimento. Mas a gente esquece que a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele prova os corações. E quando chegar a hora de me provar, eu esperar Ele, eu sentir alguma coisa para fazer, e Ele está te provando, tirando toda a experiência do sentir, toda a experiência palatável e agradável ao corpo, só para ver o que você faz quando Ele não te dá aquilo que você espera. O que você faz? Não fui eu que escolhi o tema. Amém ou amém? Nem sempre
Sírio Fenícia, que ouve que Jesus está passando no lugar, aí ela vai atrás de Jesus porque a sua menina está enferma, está endemoniada. Aí ela sabe que Jesus ele expulsa demônios e com enfermidade. Ela vai até Jesus e chama Jesus, e Jesus, como se nada tivesse acontecendo, segue. A multidão começa a se incomodar com os gritos da mulher e vira para Jesus e fala assim: mestre, fala com ela para ela ir embora. Jesus vira para ela e fala assim: não é correto eu tirar de comer dos meninos para dar aos cachorros. Vocês estão entendendo que Jesus chamou ela de cachorro? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? O que a gente faz? E como é que a gente reage quando a resposta que a gente tanto espera vem da parte de Deus como um não? A minha adoração muda? Não. A alegria do meu louvor muda? Não. O meu prazer em servir a Deus muda? Aquilo que eu estou fazendo eu paro de fazer? Porque eu sinto que eu tanto queria ver da parte de Deus como um não. Como é que está o crente? Como é que está o adorador? A mulher ouve aquilo, vira para Jesus e fala: tudo bem, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos homens. Eu vou esperar pacientemente até que o Senhor tenha tempo para me atender. Jesus vira para os discípulos e para o povo que seguia e fala: em todo Israel eu não vi fé como essa mulher. Às vezes a resposta que você mais espera é Jesus que está esperando você dar. É como se Jesus estivesse falando: eu tenho a sua resposta aqui, mas antes eu quero ver a resposta que você tem para mim. Deus ele não responde perguntas, Deus ele responde respostas. O que você está fazendo para que Deus reaja aquilo que você está procurando, aquilo que você está precisando? Porque o homem tem um mal terrível: pedir e parar. Mas a Bíblia fala assim: batei até abrir, pedir até receber, buscar até encontrar, irmão. Às vezes aquilo que você está pedindo para Deus que não recebeu até agora não é um não, é o silêncio de Deus provando o seu coração para ver o quanto você realmente quer aquilo que você está pedindo. Porque você não tem força para buscar até o fim, até receber aquilo que eu espero para que eu vou receber. Amém ou amém? Naamã, lembra de Naamã? Naamã estava leproso. Uma menina judia que estava na sua casa como escrava ouviu falar: ah, se o meu senhor Naamã fosse até um profeta da minha terra, ele curaria a sua lepra. Ele fala: eu vou. Quando chega lá, a resposta que ele espera não é a que foi dada, não. Olha, não tem o Rio Jordão, aquele rio todo lamacento? Então, entra lá, mergulha 7 vezes. Não se escandaliza. Não, eu esperava qualquer outra coisa, eu não esperava isso. Olha o composto como eu sou. Olha quem eu sou Naamã. General, comandante, conquistador.
mas é a resposta que eu preciso, não a que eu quero. Porque, como nós falamos no início, meu Deus, ele enxerga longe. Tem um homem chamado Asaf, Salmo de número 73. Asaf diz assim: verdadeiramente Deus é bom para com todo Israel. Quanto a luz dos meus pés passa a se desviar, porque eu me atentei à prosperidade dos ímpios. Asaf, ele desvia os olhos do céu e começa a olhar para a terra. Aí Asaf quase desvia, até que Deus permite Asaf ver o fim daqueles que andam contra Deus. Porque Asaf via que eles tinham saúde, enquanto na casa de Asaf tinha doença. Asaf via que eles tinham riqueza, quanto que na terra de Asaf faltava dinheiro. Asaf via que era tudo de bom do lado deles, mas tudo de ruim para ele. Aí Deus permite abrir os olhos de Asaf para Asaf ver o fim deles. Aí Asaf vira e fala assim: verdadeiramente Deus é bom. Quem tenho eu no céu igual ao Senhor? Ninguém na terra eu tenho senão o Senhor. Depois que a comida ruim entra e começa a fazer em teu corpo, eu consigo entender a vontade de Deus. Às vezes não vai ser rápido, às vezes vai levar tempo, mas vai fazer o bem. Nicodemos, João capítulo de número 3. Nicodemos, ele vai à noite. Nicodemos fazia parte do sinédrio, vai até à noite escondido, porque Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Vai à noite escondido e vira para Jesus e fala assim: mestre, eu acredito no Senhor. É isso? Não. Ele fala assim: mestre, nós acreditamos que o Senhor é quem o Senhor diz ser. Porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Aí você pensa assim: nossa, é Nicodemos, o principal, faz parte dos meus maiores inimigos. Vou dar a melhor das palavras para Nicodemos. Aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim: se você não nascer de novo, só crê em mim, não vai te levar para o céu. Vocês estão entendendo? Às vezes Jesus vem com uma comida ruim na boca, irmão, mas que salva vidas. Salva vidas. E Jesus escolhendo, colocando no coração de vocês um tema como esse, é Jesus dizendo para alguém ou para todos, ou para pelo menos uma pessoa aqui dizendo: está ruim, mas continua comendo, porque é eu que estou te dando. É ruim aqui, mas faz um bem aqui. Desiste não. A comida de Jesus é ruim na boca, mas traz força. A comida de Jesus é ruim na boca, mas traz vida. A comida de Jesus é ruim na boca, mas livra de vício. A comida de Jesus é ruim na boca, mas sara a boca. A comida de Jesus é ruim na boca, mas transforma a vida. A comida de Jesus pode ser ruim na boca, mas te muda e leva para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Não desista. Não é porque está dando certo para os outros lá fora e que o evangelho parece mais bonitinho na casa do lado que as coisas estão dando certo. Porque nem tudo que dá certo significa que Deus está comigo. Nós precisamos de homens fortes. Homens, voltem a ser homens. Mulheres, sejam mulheres. Fuja do engano dos prazeres. Porque existem 3 inimigos na vida do crente: o mundo, a carne e o diabo. 2 deles
com prazeres, desejos, vontades, achando que é para o bem, mas é a sua carne enganando você mesmo que é para o mal. Como eu posso vencer a malignidade da minha carne, estando conectado com Jesus, que é a fonte da vida? Ore sem querer, ore sem sentir, cante sem sentir, pregue sem sentir, viva sem sentir, porque o maior Deus já fez, que é me resgatar para morar com Ele. Agora eu tenho que esperar sentir. Viva grato. Eu não estou sentindo, mas eu sou grato pelo que Deus fez. Eu não estou sentindo, mas eu sou grato pelo que Deus faz. Eu não estou sentindo, mas eu sou grato pelo que Deus vai fazer. A pregação daquele homem aquele dia falava que ele era dessa forma. Nossa, a palavra dele está difícil. Não é a mesma coisa que eu vi, eu vou procurar outra. Não, Jesus, esse Jesus aqui é outro que eu ouvi que pregaram, mas não é o mesmo, não é possível. Uma geração que se alimenta mal, vive mal. Nós precisamos voltar para a teologia do sofrimento. Nossa, irmão, pelo amor de Deus, só quer falar de sofrimento? Não é porque tem muita gente falando de coisa doce, esquecendo do amar. Isso que o Senhor me chamou hoje para falar disso, que eu posso dizer. Vai ter mais palavra doce depois, eu tenho certeza. Mas não podemos esquecer que o Evangelho é sangue, renúncia e sacrifício. É perder para poder ganhar. Isso é difícil de
Vocês escolheram o tema, não fui eu. Mas é ruim na boca, tá? Faz um bem no corpo. É o felzinho. Faça sem sentir. Coma sem gostar. Viva sem querer. E o Senhor vai te recompensar. Amém ou não amém? Vamos orar? Os irmãos podem ficar de pé? Pode ficar de pé? Foi me dado até 9h20. Eu gostaria de orar com os irmãos. Eu prometo, 9h20. Deu 9h20. Eu posso estar falando uma palavra, eu corto ela no meio, pego o microfone. Ore sem sentir. Faça sem sentir. Quem trabalha pelo que sente não é noiva, é prostituta. E Cristo não se casa com prostituta. Cristo se casa com uma noiva limpa e imaculada, que ama o marido em tempos bons e continua amando em tempos ruins. O marido aqui é Jesus, a noiva aqui é você. Sou eu. Então faça sem sentir, faça com gratidão. Senhor, eu não estou sentindo nada, eu queria sentir tudo, mas com gratidão. Tudo que o Senhor já fez, eu converso, eu oro, eu canto, eu prego, eu faço. Eu gratidão a Ti. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa justiça, equidade, conhecida por todos os homens. Perto está o meu Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fossem conhecidos diante de Deus por meio de orações, súplicas e ações de graça. Gratidão também é culto. Agradecer, mas eu nem recebi. O que é que Jesus diz lá em Marcos? Se pedir, crendo que já recebeu, assim vos será feito. Agradeça por aquilo que você ainda não tem. Pela salvação na sua casa que ainda não aconteceu. Pela cura que você ainda não recebeu. Pelo milagre que você ainda não viu. Mas agradeça, 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 agradeça. Agradeça, agradeça, Senhor, Tu és lindo. Senhor, Tu és maravilhoso. Eu agradeço ao Senhor pelo banquete desta noite. Eu agradeço ao Senhor pela Tua graça. Eu agradeço, faço um convite para aqueles que me ouvem, que precisam, não é que querem, mas precisam se reconciliar com o Senhor. Isso não é vergonhoso, isso não é escandaloso, isso faz um bem para o corpo, para a alma e para o espírito. Que o Senhor te vê aonde você está, e o Senhor te chama para se reconectar. Ai, mas eu tenho um problema, eu vou olhar. Olha só o que a pessoa pensa. Eu vou mudar primeiro, eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para me reconciliar. Meu irmão, quem liberta é Deus, irmão. Quem cura é Deus, irmão. Quem faz você deixar de fazer é Deus, meu irmão. Eu vou esperar eu fazer.
que não agrada a Ele.